Fala Nação Azul, tá começando mais um episódio de Fala Cruzeiro, a voz de quem vive o cabuloso de verdade. E hoje a gente vai ter aqui a análise do jogo de ontem, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, os números da partida, alguns tweets da galera no nosso quadro Fala Torcida e também a entrevista do Tite, alguns dos trechos que eu destaquei aqui como mais importantes. Fica ligado aí com a gente então e assiste esse vídeo. Bom, vamos lá. Em relação ao jogo, o jogo foi marcado por dois gols que se iniciaram aí no início do jogo, né? Então a gente teve logo no início o Alexandre Pena, que marcou aquele golaço com 5 minutos, né? Um chute ali indefensável para o Otávio. Eu achei que o Matheus Henrique falhou bastante, a gente ainda vai falar sobre o Matheus Henrique aqui. Acho que subestimou o adversário, eu acho que ele deu um carrinho ali infantil, bizarro, né? Achei muito imaturo da parte dele aquele carrinho. E Matheus Henrique sendo ali o homem que estava jogando o mais velho do Cruzeiro, né? Achei um pouco imaturo da parte dele aquele carrinho que foi fundamental para o gol. E aí um gol aos 5 minutos, numa estreia de Campeonato Mineiro, num time marcado por uma escalação cheia de garotos, é claro que um gol com 5 minutos mexe com o time, né? Não dá para a gente negar. Se fosse um time profissional, um gol no início ele já mexe com o ânimo, com a motivação do time. Se a gente pensar que a gente está falando ali de um time de garotos, um gol com 5 minutos, é óbvio que ele vai interferir no resultado. Então, logo aos 5 minutos, o Alexandre Pena marca aquele golaço, de novo, num lance infantil, imaturo do Matheus Henrique. Depois do primeiro gol, o Cruzeiro ele não sofre mais no primeiro tempo. Nos números do jogo, a gente vai ver ali que o Cruzeiro foi superior em relação ao jogo, né? No primeiro tempo, nós ainda tivemos duas boas oportunidades, uma aos 20 minutos e outra boa oportunidade aos 38 minutos, né? Boas finalizações que nós tivemos ali, mas foi só também. Apesar de o Cruzeiro ter controlado o primeiro tempo, de novo, tomou um gol muito cedo, mas controlou o primeiro tempo. Eu gostei bastante da participação dos laterais, principalmente no primeiro tempo, né? As duas laterais, os dois Cauãs foram surpresa positiva, e eu digo uma surpresa positiva por quê? Porque esses laterais, pessoal, eles vão compor o elenco principal. Com a quantidade de jogos que o Cruzeiro tem, eles vão jogar, né? Principalmente na lateral esquerda, que a gente tem o Kaique, né? E a gente não tem um outro lateral. A gente vai ter que utilizar esses laterais que foram ontem, né? Os dois Cauãs, provavelmente eles vão jogar muito aí no decorrer da competição. E é bom que eles tenham iniciado bem. Apesar de um resultado que a gente não esperava, os dois laterais eles iniciaram bem. No segundo tempo, de novo, né, aos 10 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro erra uma saída de bola que o Pouso Alegre sequer estava numa marcação forte. O Pouso Alegre sequer estava pressionando o Cruzeiro naquela saída de bola. A gente tem uma saída de bola, um erro bizarro ali naquela saída de bola. E aí, mais uma vez, o acaso, né, pessoal? Esqueci o nome do rapaz aqui agora, Gabriel Tota. Gabriel Tota acerta um chute ali, lá do meio campo, né, praticamente. E aí a gente pode discutir a posição, o posicionamento do Otávio naquele gol, né? Mas assim, eu acho que isso é secundário. É um lance de extrema sorte do Gabriel Tota, né? E aí, de novo, a gente pode discutir a posição do Otávio, mas não acho nem justo com ele, né? Um lance que acontece, não adianta a gente ficar aqui falando que ele estava adiantado, etc. Não vai mudar nada. E também nem acho que ele estava adiantado, para falar a verdade, né? Cruzeiro melhora no fim do segundo tempo, consegue fazer o gol também num lance estranho, né? O Batistella bate um escanteio baixo e o Cauã acerta uma cabeçada ali, né? Então, assim, achei que não foi um jogo ruim do Cruzeiro. Eu acho que o gol no início do primeiro tempo e o gol no início do segundo tempo, eles atrapalharam um pouco a performance do time, acho que deixou o time nervoso. Mas vamos lá, né? Primeiro, o Cruzeiro ele não estava com um time que nem a gente pode considerar que é um time alternativo, né? É o time júnior do Cruzeiro. A média de idade foi 21 anos, se não me engano, e eu acho que o Cruzeiro foi melhor no jogo. Os números da partida mostram isso. E a gente pode discutir, né? O número mente, tudo bem, mas os números da partida eles deixam entender que o Cruzeiro foi bem no jogo. Gostei muito dos dois laterais, de novo, eles serão importantes ao longo da temporada. O João Marcelo, eu não acho que ele tenha feito uma partida ruim, mas o João Marcelo ele vem sofrendo com o pós-lesão dele. Então, às vezes que ele entrou ano passado, não foi tão bem. Ontem também não foi um bom jogo do João Marcelo, mas também não comprometeu, né? Eu acho que
o pós-lesão do João Marcelo, ele precisa ser levado em consideração, não dá para a gente criticar. Achei muito injusta a troca do João Marcelo no Vitão, como se o João Marcelo fosse descartável. O João Marcelo já jogou bem no Cruzeiro, já mostrou potencial aqui no Cruzeiro, e acredito muito no João Marcelo ainda. Jonathan Jesus, para mim, seguro. E, de novo, importante que os dois laterais e os dois zagueiros tenham passado segurança, porque, de novo, são jogadores que vão jogar. O Jonathan Jesus provavelmente vai iniciar a temporada como titular. Então, se tem alguém nesse time de ontem que vai jogar, são os dois laterais, os dois zagueiros, possivelmente o Japa, né? E aí a gente, depois os meninos, alguns vão ter oportunidades, outros não. E o Japa também fez um jogo ok. Achei bem legal o jogo do Japa, que é outro que também será importante aí. Uma grande quebra de expectativa logo no começo. A gente imaginou que o Vila Real iria jogar. Imagino que 99% dos torcedores ou foram ao Mineirão pelo efeito Gerson, ou foram ao Mineirão para ver o Vila Real jogar. Existe uma grande expectativa em relação a ele, e aí ele foi cortado do jogo de ontem, né? Então, para quem foi no Mineirão ver o Vila Real, não deu certo, né? Infelizmente, o Vila Real ainda não entrou. Um jogo de início de temporada, então evitei criticar ao máximo ontem. E olha que eu sou corneta, né? Eu sou daquele corneteiro chato, mas ontem eu evitei, né, a pensar como um desastre, porque é início de temporada e a gente tem que levar em consideração duas coisas, pessoal. Primeiro, esses times do interior, o Campeonato Mineiro ele não é fácil, né? Claro que os times da capital levam vantagem, mas não é um campeonato que você vai golear toda hora. Não adianta a gente criar essa expectativa. A gente não vai golear toda hora, né? Os times do interior, eles se preparam para jogar contra os times da capital, a motivação é diferente, eles entram numa frequência diferente, com uma vontade de ganhar muito grande. Eles começam a preparação bem antes do que os times da capital. O Cruzeiro entrou de férias dia 20 de dezembro, praticamente, né? O Pouso Alegre já estava treinando para o Campeonato Mineiro quando o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro. Então, não é fácil o Campeonato Mineiro. A gente entrou com um time júnior, e aí você pode... torcedor é muito passional e fica, o júnior do Cruzeiro é melhor que o Pouso Alegre. Não é, pessoal. Futebol júnior é futebol júnior, futebol profissional é futebol profissional. Então, assim, o júnior do Cruzeiro, ele não é 10 vezes melhor do que o titular do Pouso Alegre. Não é, né? A estrutura física é diferente, a experiência é outra, a vontade que ele joga para jogar com um time da capital é diferente. Então, assim, é um time júnior contra um time profissional. Querendo ou não, sendo o Pouso Alegre, sendo qualquer outro, com todo respeito aqui ao Pouso Alegre, é um time profissional contra um time júnior. Então, não dá, a gente não vai golear, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Uma semana completamente atípica no Cruzeiro. Se a gente imaginar, a gente teve uma semana conturbada. Primeiro, Caio Jorge fica ou não fica? Segundo, Gerson vem ou não vem? Ah, mas o time júnior não tem nada a ver com isso. É claro que interfere no ambiente. Então, assim, o Tite estava lá pensando se o Caio Júnior vai sair ou não, se o Gerson vai chegar ou não. O Pedrinho estava lá negociando com o Caio Jorge e negociando com o Gerson. Então, é óbvio que toda essa tensão vai, não vai, vem, não vem, é óbvio que isso interfere. Segundo, o Tite está treinando dois times diferentes, né? Então, tanto que os treinos do Cruzeiro essa semana foram em dois períodos. Então, você tem um treino para um grupo, que é o grupo dos ditos titulares, né? E um grupo para o time júnior. Então, é óbvio que a semana do Cruzeiro foi atípica. E também a gente está falando aqui de 7 dias de preparação, né, pessoal? O Pouso Alegre está treinando desde novembro para estrear no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro teve aí 7 dias de preparação. Então, assim, é um jogo que a gente não consegue tirar nada ainda. Eu consigo tirar de positivo a zaga, os dois laterais e o Japa. E eu acho isso importante, como eu já falei, porque eles serão jogadores que vão jogar no Campeonato Brasileiro. Eles vão entrar, são muitos jogos. O Cruzeiro está com o elenco enxuto, a pedido do Tite, inclusive, e eles vão entrar. Não acho que os titulares devam jogar ainda no Campeonato Mineiro. Acho bobagem a gente pedir o time titular para jogar agora, só porque perdeu o Pouso Alegre na estreia. Porque a gente precisa
pontuar no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vai classificar, pessoal. Jogando com o time júnior ou não, ali na frente os titulares vão voltar. O Cruzeiro vai classificar para o Campeonato Mineiro. Se vai ser campeão ou não é outra coisa. E um outro fator importante, pessoal, a gente não contratou Gerson, a gente não renovou com o Caio Jorge pagando um salário alto. A gente vai renovar com o Matheus Pereira pagando um salário mais alto. E esse investimento não é para ganhar Campeonato Mineiro. Ah, o Campeonato Mineiro é obrigação. Não sei se eu concordo muito com isso. Eu sei que o investimento que o Cruzeiro está fazendo não é para ganhar Campeonato Mineiro. Então, assim, você vai arriscar, colocar agora Gerson para jogar, colocar Matheus Pereira, colocar Caio Jorge, numa condição física que ainda não é ideal. Então, eles finalizaram o Brasileiro do ano passado no fim de dezembro, eles ainda não estão em condição física ideal. A gente vai arriscar perder um Matheus Pereira num jogo contra o Pouso Alegre, numa estreia de Campeonato Mineiro? Não vejo necessidade. Então, acho que contra a Tombense, o time pode ser o time de júnior ainda, até para a gente dar maturidade para esses meninos, né? Para essa garotada, para a gente ver quem pode estar com a gente depois no momento mais importante, né? De novo, nós temos competições muito mais importantes que o Campeonato Mineiro para disputar. O Campeonato Mineiro, como todo campeonato estadual, é uma armadilha. Os times do interior jogam muito para tentar vencer os times da capital, e os times da capital não jogam com a mesma motivação. Você acha que o Cruzeiro, mesmo considerando os times titulares, vai jogar Cruzeiro e Tombense? Você acha que os titulares do Cruzeiro entram com a mesma motivação, com a mesma vontade de ganhar do que um Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão? Do que o Cruzeiro e Flamengo no Mineirão? Não entram. Então, o Campeonato Mineiro, a gente tem que ter paciência. Ele não é o nosso foco. Não é pra gente começar agora a achar a terra arrasada. Já vi gente criticando Tite, já vi gente criticando, esse da base não presta, com base, sim, em um jogo. Acho injusto. Bom, vamos lá agora nos tweets da galera, né? Então, vou trazer aqui alguns tweets pra gente analisar. Primeiro tweet aqui, @secinformes. É sempre a mesma coisa. Pedem jogador de base oscila e erra, não presta. Esse jogador da base, 2 anos depois, estoura. Aí ele dá o exemplo aqui do Igor Thiago, do Maurício, do Vitor Roque. O Vitor Roque até acho que não foi muito criticado pela torcida não, tá? E tantos outros recentes. A mesma pessoa que queimou o menino em um jogo, sempre pedindo time, treinadores medíocres que não deram oportunidade, por isso o clube não forma ninguém. O roteiro é sempre o mesmo, o pior é que nem escondem. Concordo, eu acho que a gente vive falando que o Mineiro não vale nada, que tem que colocar a criançada para jogar, e quando isso acontece, no primeiro jogo, a gente vê aí uma enxurrada de críticas, até falando que o Batistella estava gordo. Menos, né, pessoal? A gente não precisa chegar aí nesse ponto. Tweet de Samuel Venâncio, concordo muito com ele. O time voltou a treinar tem 8 dias. Claro que dava para ter tido um resultado melhor, mas é isso aí. É ver quem vai aproveitar a chance para estar ali na composição do elenco principal. Futebol é dar a vida quando tiver oportunidade. Fernando estava lá na copinha e entrou como se fosse a última chance no profissional. Alguns outros também mostrando vontade. Faz parte do processo. Quarto estaremos lá em Uberlândia. Concordo com o Samuel. Eu acho que a gente pode criticar o nervosismo, a gente pode criticar várias coisas, mas eu concordo com o Samuel. Esses meninos, eles vão ter aí mais algumas oportunidades e tem que dar a vida. Fernando realmente entrou muito bem aqui, como bem lembrado pelo Samuel Venâncio. Papo cabuloso. Paciência com os crias é fundamental, mas vou além. É importante ter paciência com o Tite também, viu? Pelo amor de Deus, sem tempestade em copo d'água, seja hoje ou em qualquer jogo nesse início de trabalho. Bora pra cima. Concordo, pessoal. O Tite é um baita treinador, treinador de 2 Copas, treinador campeão mundial, campeão da Libertadores. É um bom treinador. Você pode discutir que tem melhores, né? Pode achar que o Jardim é melhor, pode achar que teria um português, uma alternativa melhor, mas o Tite é um baita treinador e a gente tem que ter um pouco de paciência. Aqui um tweet até engraçado, né, de um botafoguense respondendo um cruzeirense, né? O cruzeirense colocou aqui, ó, @Thiago Tavares. Esse Batistella tá enorme, precisa emagrecer urgentemente. Aí um botafoguense, Charles Xavier, o @nutricionista de fotos de jogador, achei engraçado aqui, precisa acabar. Todo dia decretam sobrepeso de algum atleta. A bola da vez é uma das maiores promessas da atual base no Cruzeiro. Já assisti esse moleque em loco, vocês viajam demais. Concordo, pessoal. Falar que o Batistella tá gordo, aí também é sacanagem, né? Vamos ver aqui. Cruzeiro GG. Espero que o Cruzeiro não mude o planejamento e adiante a volta dos titulares por causa dessa derrota. Pressão de torcida sempre vai ter, mas tem moleques bons que precisam de mais oportunidades.
tem que ter culhão e pensar na temporada, manter o planejamento e bancar os moleques. Concordo demais. Acho que o Cruzeiro não pode trazer os titulares ainda de novo. Para não correr o risco de titular lesionar no Campeonato Mineiro, que seria um desperdício. Pô, imagina, pessoal, o Gerson machuca jogando contra a Tombense. 6 meses parado. Não faz sentido, né? A gente não contratou o Gerson para jogar Campeonato Mineiro. Isso vale para Caio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero, Lucas Silva. Isso vale para todo mundo, né? Leonardo Garcia Gimenez, cada um tem sua opinião, ok, mas já tô vendo muita gente passando do ponto com vários meninos do Cruzeiro, e até com o Tite pela derrota de ontem. Aí essas mesmas pessoas ficam comemorando a boa fase do Igor Thiago na Premier League, como se ele não tivesse sido criticado assim. Isso é verdade, pessoal. E o Igor Thiago, né, que tá brilhando lá na Premier League, eu lembro muito bem, ele foi bastante criticado, foi vaiado em jogo. Tudo bem, a gente estava ali na pior fase do Cruzeiro da vida, né? Acontece, mas pegaram muito pesado com ele e ele andou fazendo gol pelo Cruzeiro, né? Não entendi muito a crítica com o Igor Thiago na época e tá aí voando, né? O que também, pessoal, a gente não pode levar para o outro lado, né? Achar também que todo jogador da base vai virar um artilheiro de Premier League. Né? Base é base, futebol profissional é futebol profissional. Então, assim, se a gente pegar a quantidade de jogador que vai passar pela base do Cruzeiro que não vai vingar, vai ser muito maior que a quantidade de jogador que vai dar certo, né? A gente tem um exemplo aqui do Vinícius Popó. Todo mundo achava que o Vinícius Popó seria aí o novo Pelé, o novo artilheiro, o novo Ronaldo, e não deu certo e tá tudo ok, né? Base é base, futebol profissional é futebol profissional. Muito jogador não consegue fazer essa transição. Não é fácil. É quase aí um vestibular de medicina subir da base para o profissional. Mais um tweet aqui. Guilherme Amaral. Começa a temporada 2026 do Cruzeiro. Uma temporada de grande expectativa, com Brasileirão e Libertadores e também de pressão por grandes resultados. Ninguém pode cobrar títulos, mas o que se espera é a equipe brigando diretamente pela conquista das competições. Concordo com o Guilherme Amaral, mas assim, eu acho que está na hora do Cruzeiro ganhar um título, né? O Cruzeiro não tem obrigação, mas a torcida vai cobrar o Guilherme. Eu acho que dessa vez a gente está muito aí na fila do título. Eu acho que a torcida só vai sossegar quando vier um título aí. Mas também concordo que não é obrigação. Samantha, esse Jonathan Jesus deveria ter sido vendido ao Zenit pelos 10 milhões de euros, estava de ótimo tamanho e o João Marcelo não tem nível para jogar aqui. Não consigo confiar nessa dupla de zaga reserva. Não concordo, eu acho que o Jonathan Jesus deveria ter ficado, que bom que ele ficou, acho que é um menino que ainda tem potencial. O Tite tem elogiado demais o Jonathan Jesus. O João Marcelo é aquilo, o João Marcelo pós-lesão tá tendo dificuldade, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com ele aí ainda, tá? Guilherme Alves, Kenji e Ryan Lelis fizeram um primeiro tempo de gente grande aqui no Mineirão. Do meio para frente, as principais chances saíram dos pés deles e chama atenção a personalidade dos dois. Chamando o jogo, indo para cima, pedindo bola, se apresentando. Personalidade rara nessa idade. Gostei muito do Ryan Lelis também. Achei que ele fez um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. Segundo, deu uma caída. Mas já vi muita gente criticando o Ryan Lelis também. Acho que não foi unanimidade. Sócio cabuloso. Do Tite é disso aí para pior. Estávamos acostumados com futebol vertical, agora é toquinho de lado, futebol inútil e improdutivo. Em relação ao Tite, pessoal, eu considero o Tite um bom treinador. Acho que das opções que a gente tinha, a não ser que assim, trouxesse um português que a gente tem muita certeza de que vai dar certo, o que também é difícil, né? Mas acho que das opções que a gente tinha, o Tite foi uma das melhores. Mas é importante a gente ter essa consciência. O trabalho do Tite, o futebol do Tite, ele é aquele futebol mais lento, mais de toque para o lado, de mais construção. A gente demora mais tempo para construir as jogadas, para construir um ataque. Então, é um futebol parecido, mas diferente, com o do Leonardo Jardim, né? Leonardo Jardim é mais vertical. Pega a bola, 2 toques, a gente já estava no ataque. Com o Tite, isso não vai acontecer, pessoal. O Tite, ele tem um estilo de jogo mais cadenciado, né? Éden, 99% das escalações eu vejo aqui o pessoal colocando, né, Matheus Henrique titular e Christian, Lucas Silva fora. O pessoal seria terrível em gestão de grupo. Nada contra o Matheus Henrique, mas como colocá-lo titular se no campo em 2025 Lucas Silva e Christian foram bem melhores? Essa é uma questão importante que o Éden traz aqui. Eu também acho que o Matheus Henrique, eu até acho que o Tite começaria com o Matheus Henrique titular, mas por uma questão de nome, né? Mas eu acho que o Matheus Henrique, a diretoria precisa olhar com carinho, né? Ele não consegue firmar, não, ele teve aí, passou por várias lesões. Quando ele entra, eu não gosto do jogo do Matheus Henrique, ele fez algumas boas partidas, é um fato,
mas na maioria das vezes eu acho ele um pouco perdido. Ele não é um volante que marca, mas ele também não é um meio atacante. Eu não sei muito bem ainda onde o Matheus Henrique se encaixa. Ainda não consigo ver uma posição para o Matheus Henrique, né? Então acho que é uma coisa que a diretoria tem que olhar. E essa questão do quanto lesiona, né? A gente precisa entender porque o Matheus Henrique tem se lesionado tanto. Ontem parece que não foi uma coisa grave, né? Vamos aguardar aí as próximas informações. Mas eu concordo com o que o Eden falou aqui. Christian e Lucas Silva merecem a titularidade mais do que o Matheus Henrique. Cruzeiro, resultado negativo é sempre ruim, mas não tem nenhuma semana direito que o time voltou. Não tem pré-temporada direito, é loucura esse calendário. Time cedo, Cruzeiro, sem entrosamento, normal as dificuldades, seja com o adversário que for, futebol é futebol. Pedir paciência para corneta é foda, mas para quem tem discernimento, vale não sofrer com isso. Pelo menos alguns ganharam ritmo. Vamos que vamos, 2026 promete. É isso, pessoal. De novo, primeira semana, uma semana conturbada, de vai ou não do Caio Jorge, de vem ou não do Gerson. Então, eu acho que resta ter aí paciência com esses meninos aí, que eu acho que alguns aí têm potencial. E se a gente queimar eles agora, eu acho que a gente vai estar perdendo bons jogadores aí lá na frente. Esporte Clube Cruzeiro, não gosto do Tite, mas com o Jardim Cruzeiro fez jogos bem ruins com um time alternativo também. Tinha uma molecada aí que nunca jogou no profissional. Exatamente, o Jardim quando chegou aqui também demorou a engrenar, não foi, teve algumas partidas ruins, teve eliminações. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, ativem a notificação aí. É isso, um abraço e até mais.